Bom, queridos, vamos para mais um estudo hoje, né? A gente tem um tema para estar tratando aqui nesse tempo. O que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? O texto base nosso é Mateus 16, 18. Gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos nessa hora. Eu vou ler até desde o 13, para a gente ter uma ideia mais ampla aí do texto. Amém? Vamos lá. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o texto. Bom, queridos, nesse contexto aqui, há muito entendimento errado do que é a igreja aqui. Muitos constituem a igreja aqui no sentido figurado, no sentido de estrutura, né? Sentido geográfico, mas Jesus está falando de outra coisa aqui, de outra igreja. Não uma igreja de tijolo, de cimento, mas uma igreja a qual ele está ou vai inaugurar, mas já está falando com Pedro que havia essa inauguração dessa igreja. E vamos aqui caminhar aqui nesse texto para a gente poder entender. Isso aqui surgiu a partir de uma pergunta, né, que sinalizou uma dúvida. Jesus disse uma frase que me deixa um pouco sem compreensão do que ele quis dizer, quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso quer dizer? Pois vejo que muitas igrejas têm sido destruídas, ou já fecharam as portas nesse mundo, e isso parece uma vitória maligna. Então o pensamento aqui é um pensamento de igreja concreta, é um pensamento da igreja física, né? A igreja de estrutura, e não tem nada a ver, porque a igreja física, a tempestade bate e derruba ela. A igreja física, ela está numa igreja de estrutura, que digo, está numa localidade e está pagando um aluguel alto, daqui um pouquinho não tem condições de pagar esse aluguel, a gente tem que ir para outro lugar, né? E outras vezes também essa igreja acabou o tempo dela ali. Quantas vezes aconteceu isso, né? Nós mesmos já passamos em algumas igrejas que ela não existe mais. Então vamos entender essa questão. Meus irmãos, quando Jesus ouviu a confissão de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16, a resposta de Jesus a ele foi que Pedro seria muito importante na construção de sua igreja. O que ele, Cristo, era a pedra de sustentação dessa igreja. Dentro desse contexto, analisemos agora a dúvida que está em pauta, né? Então, há aqui algumas religiões,
defendem que Pedro é a base da estrutura da construção da igreja. E o texto não diz isso. Se a gente voltar no texto, né, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: e dizem, pois bem, te digo que tu és Pedro. Pedro no sentido que Pedro é pedra bruta, né? Uma pedra bruta. E sobre esta pedra, quer dizer, está se focando atrás que ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a pedra de esquina, essa é a pedra angular, a pedra que vai edificar a igreja de Cristo. Não a igreja parede de concreto, mas a igreja de pessoas que iriam se converter ao Senhor Jesus. Essa é a igreja que está se tratando. Beleza? Alguma dúvida pode? Essa pedra seria o próprio Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo. Ele está falando a Pedro da pessoa dele. É porque aqui na versão diz, também eu te digo que tu és Pedro, viu? E sobre esta pedra, Pedro, edificaria a minha igreja. Isso. Achou? Né? Então, quer dizer, é questão de interpretação. Então, Pedro não foi o fundamento da construção da igreja. Pedro ele foi notificado. Né? Jesus está notificando ele. Ele é a pedra. Não tem como a igreja se sustentar em Pedro. Ela vai desmoronar. A igreja só pode ser edificada em Cristo. O verso completo da fala de Jesus é este: também eu te digo que tu és Pedro, pedra bruta, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a pedra angular, essa, edificar sobre ele mesmo. Aquela passagem que nós falamos aqui na pregação passada, né? O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é a oferta e ao mesmo tempo ele é o ofertante, né? Então, primeiramente, vamos definir o que é a igreja de Cristo. Muitos confundem a igreja de Jesus com os templos geográficos. Aqui temos um conceito interessante que nos ajuda a entender. A igreja visível. Vamos ver o que é a igreja visível. A igreja visível ela é composta de todos os servos de Deus que estão vivos dentro dela. Nós somos a igreja visível. Ok? Que são crentes em Cristo e são a igreja aqui neste mundo. Nela tem gente de todas as tribos, povos e raças. Todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas e jamais ele resiste um coração contrito e quebrantado ainda. Ele não faz acepção. Todos aqueles que recebem Jesus vêm para o reino. Amém? E tem a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? É composta por todos os crentes que já pisaram neste mundo. Mesmo os que já morreram e estão agora com o Pai. As pessoas que morreram salvas. Essa é a igreja invisível, que não está visível aqui, mas estão com o Senhor essa hora, com o Pai. Ok? Então nós temos a igreja visível e a igreja invisível, que é uma igreja só. Daqui a pouquinho todos nós estaremos juntos. Numa igreja chamada de universal, a igreja de Cristo. Amém? Portanto, nesse verso, Jesus não está falando da igreja, templo de tijolo. Esses podem ser destruídos. Podem mudar de lugar. Pode acabar. Né? Então, a gente tem uma fala, vou à igreja. Vamos à igreja. Mas aqui a gente precisa definir o que é a igreja constituída por Cristo
e igreja templo. Beleza? Até aí, tudo bem? Mas nesse contexto, Jesus está falando da segurança que a obra que ele realizou dá aos crentes. Então há uma segurança, né, em toda essa obra que Jesus fez na cruz, na instituição da igreja, dá uma segurança para nós, em que o conjunto forma a igreja do Senhor, tanto os que já morreram e estão com o Pai, quanto os que estão vivos aqui. A igreja visível e a igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar agora cada parte da expressão: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está tentando nos dizer aqui? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Esse é o texto em pauta, é o tema em pauta que nós vamos abordar. Bom, portas do inferno é uma figura de linguagem que aponta para a morte, para a condenação. Morte e condenação. Jesus está falando aqui da sua vitória sobre a morte, porque todos nós estávamos condenados, certo? A morte. Então, quando Jesus ele paga esse preço da nossa condenação na cruz, morre em nosso lugar, e ao terceiro dia ele ressuscita, então ele vence a morte. Ele pagou a dívida, e além de pagar a dívida, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Então há uma vitória de Cristo aí. Então, por isso, a porta do inferno já não pode prevalecer mais. O que é a porta do inferno? É a morte. É a condenação. Então, todos aqueles que estão em Cristo estão livres dessa condenação. A porta do inferno não pode tragar mais esses. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Então, sendo ele um vitorioso, aqueles que o seguem também serão vitoriosos com ele. Então, nós estamos debaixo dessa vitória, dessa conquista. E o inferno não tem poder de nos tragar, porque foi pago um preço alto demais. Então, Jesus, ele compra a igreja, ele é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da igreja, é o senhorio da igreja, e a igreja traz a mensagem de Jesus. Olha também o poder da igreja de Cristo. Além de ter ele como dono, Senhor, o senhorio, ele que rege toda a igreja, cuida da igreja, sustenta a igreja, alimenta a igreja, e a igreja, que somos nós reunidos, em qualquer lugar que seja, pode ser até debaixo de uma árvore, a gente reunido, embaixo da ponte, a gente reunido, em nome de Cristo, somos igreja. A gente traz a mensagem de Cristo na cruz. E por isso a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Então, tem uma dúvida. Quando Jesus ele fala lá para Pedro que ele funda a igreja em cima da pedra, né, de Pedro, ele fala que... Não, a pedra de Pedro não. Não, pedra de Jesus, perdão. Tá. Jesus é a pedra angular. Ele aqui estava falando dos discípulos juntos ali que estavam formando uma igreja. Todos que receberam essa mensagem. Então essa igreja é uma união, não é um ser individual. Não, nunca foi. É uma união, né, de crentes. Uma igreja só. Reunido, né, em adoração, Todos aqueles que se renderam a Cristo, reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz, se tornaram a igreja de Cristo. Mas para se formar a igreja, eles têm que estar juntos. Juntos? Juntos. É como nós estamos aqui. Sim. Né, simbolizando, configurando uma igreja. Sim. A igreja de Cristo.
A gente usa muito, eu vejo muita gente falando, usando até o início, eu sou igreja. Ninguém é igreja sozinho. Igreja precisa se congregar. Não existe igreja sozinho. O próprio Senhor não é sozinho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos constituímos igreja porque nós somos Assembleia dos Santos. Estamos com o mesmo Espírito, o mesmo alvo, o mesmo Senhor, o mesmo senhorio. Estamos debaixo dessa proteção, desse cuidado. Por isso, nos constituímos como igreja. Eu sou igreja, não tem como, sozinho. Começaram com os apóstolos, foi se desdobrando, e chegou até nós. Sem raça, sem tribos, sem nação, não importa. Importa aonde que houve uma mão levantada em direção a Cristo, fazem parte da igreja do Senhor. Então a carreira solo não é igreja. Carreira solo não é igreja, nunca foi. Isso nos indica que, apesar da morte física ser uma realidade que o pecado trouxe ao mundo, que os crentes podem até ser mortos por perseguições do maligno, como de fato acontece muitas vezes, temos que a obra realizada por Jesus vence a morte em todos os sentidos. A igreja vai sofrer perseguição? Sim. Podemos morrer? Sim. Os discípulos morreram. Mas a morte não tem poder mais sobre eles. Eles estão vivos com o Pai. Porque, assim como o Senhor venceu a morte, nós vencemos juntamente com Ele. Segundo Timóteo 2, 11 e 12, diz o seguinte: fiel a esta palavra, se já morremos com Ele, com quem? Com Cristo, também viveremos com Ele. Olha só. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Mas aqueles que um dia experimentaram Cristo, o Espírito Santo dentro de suas vidas, jamais negarão Cristo. Pastor, mas teve gente que abandonou. Porque não experimentaram o Cristo ressurreto, experimentaram o Espírito Santo. Talvez foi no âmbito da emoção, da religiosidade. Mas aqueles que foram selados pelo Espírito Santo têm sede de estar no céu. Por isso, as portas do inferno, todo o poder da morte, o inferno é morte, tá? Todo o poder da morte não tem vitória definitiva contra os servos de Deus. Eles podem até morrer, como aconteceu com o ladrão na cruz. Aí ele só falou o seguinte: lembra de mim quando estiver no paraíso? O que Jesus respondeu? Hoje mesmo. Não falou amanhã não, falou hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não, ele não foi sozinho não, comigo, com ele, com Jesus. Assim como Jesus, os servos do Senhor morrem fisicamente, mas não eternamente. A morte não tem mais poder. O nosso maior inimigo foi destruído, foi vencido na cruz. Cristo venceu. E nos constituiu com isso como igreja do Senhor. Não prevalecerão contra ela. A igreja edificada por Cristo é vitoriosa. A igreja edificada por Cristo, essa base, a rocha, ela é vitoriosa. Ela tem poder, é poderosa na terra. Não por méritos próprios, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Tudo foi Ele. Tudo que Ele conquistou na cruz é herança nossa. Temos por direito isso.
Ele a comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Jesus, o inimigo não toca. Não tem poder sobre a igreja de Jesus. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Testificando aqui a palavra que falamos anteriormente. Olha só, finalizando já. Das mãos dele, ninguém pode arrebatar os que fazem parte da igreja verdadeira. Poxa, aqui, meu irmão, te dá uma segurança, né? Isso aqui te dá um certo conforto, né? É você sentir o esconderijo do Altíssimo, né? E ver todo o acontecimento desse esconderijo, ver toda a decadência desse mundo, do esconderijo do Altíssimo, debaixo dessa proteção, né? Desse cuidado. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ainda aquele negócio, salvo para sempre. Meu, ninguém. Uma vez salvo para sempre, nesse sentido aqui, sim. Ninguém, se você está salvo em Cristo, meu irmão, né? Não estou defendendo uma linha calvinista, né? Mas também não sou muito inclinado para esse contexto, né? Que aqueles que experimentaram a Cristo não toca a sua salvação por nada, meu irmão. Então, uma vez salvo para sempre, sim. Né? Ninguém toca, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Quem vai se atrever? Ele entregou a si mesmo para quitar a dívida do pecado. A dívida é essa que nos mantinha condenados. A gente tinha uma dívida, né? Até que a obra de Cristo pagasse tudo que devemos. E pagou. A gente falou isso esses dias aí atrás, aí, né? A gente tinha uma dívida, né? Até falei sobre esse contexto. Mas, você tem uma dívida de 1 milhão, lembra? Tem uma dívida de 1 milhão. E aí, você tem uma dívida de 1 milhão, você está mais do que quebrado. Não é verdade? Já pensou? Aí alguém vai pagar essa dívida. E ainda acredita. Não, aí você foi perdoado, certo? Mas você ainda continua quebrado. Sim ou não? Sim. Só pagou a dívida. O cara não botou 1.200.000, ele botou 1 milhão. Então isso é perdão. Então o que é? O que é entra a graça aí? Né? Entra a graça. É a justificação. A justificação é o seguinte: ela é mais do que o perdão. Por quê? O perdão quitou tua dívida, mas você estava quebrado, continuou quebrado. A justificação, a sua dívida foi quitada e você agora tem um crédito. Até quando? Infinito. Se você pecar, você tem crédito. Você chega ali, se arrepende e vai embora, meu irmão. Segue o seu caminho vitorioso na igreja de Cristo. Beleza? Então a justificação é isso. A sua dívida foi paga e você foi aberto um crédito para você. Toda a vida. Só que você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não tem mais prazer no pecado. Né? Você não quer nem saber de pecado. Você quer saber em agradar o Senhor. Você quer saber em servir esse Deus tão generoso, tão bondoso, cheio de amor. Não é verdade? É essa a diferença dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a diferença. Aí eles fazem diferença.
Porque quando você pega, você fica mal. Você fica cabisbaixo, você fica derrotado, mesmo. Quando você não acerta as coisas, você não se levanta. Olha Gálatas 1,4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos livrar, para nos tirar desse mundo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Era a vontade de Deus nos salvar, era a vontade de Deus pagar essa conta nossa, né? Que era uma conta assim impagável, né? Não tinha como você pagar, a não ser que você morresse. E se morresse, acabou. Teria que ser um justo. Quem é justo? Então, todas essas verdades apontam para a realidade de que a igreja fundamentada por Cristo não pode ser derrotada nem pelo maligno, nem pela morte e nem por nada. A igreja fundamentada sobre a pedra angular, a pedra de esquina, Cristo, não pode ser derrotada nem pelo maligno, nem por, vamos lá, nem pela morte e nem por nada, meu irmão. Não pode, não tem mais poder. Se estamos em Cristo, verdadeiramente sois livres. Ainda que possa sofrer nessa terra, no mundo tereis aflições, a igreja de Cristo triunfa com ele na vitória que ele teve. É por isso que Apocalipse narra a derrota final de todos os inimigos. Quando a gente chega lá no último livro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, declara ali a derrota de todos os nossos inimigos. E a gente vai ver esse texto aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Apocalipse 20:14. E Apocalipse 20:10 também narra a derrota final do diabo. Isso não é nosso inimigo, já foi vencido na cruz. E aqui está finalizando o tempo de existência. Ao 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, dá glória a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso a importância da gente reconhecer Cristo como nosso Salvador, Senhor de nossas vidas, né? Quando a gente tem esse entendimento e essa fé é proclamada, automaticamente nosso nome é escrito no livro da vida. E de lá ninguém risca mais, né? Isso indica a vitória total e plena de Cristo, juntamente com a sua igreja. Todos os inimigos plenamente derrotados. A gente tem inimigos. A gente tem inimigos. O tempo todo. A Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão a quem possa tragar. Tem inimigos. Mas quem nos guarda é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Creia, você que é a igreja de Cristo, está debaixo dessa cobertura, dessa proteção e dessa vida eterna. Desde que Jesus inaugurou a igreja, ela triunfará até a sua volta, e ninguém pode arrebatar das suas mãos, as mãos do Senhor. Ninguém, meu irmão. Creia nessa palavra, habita essa palavra no teu coração, porque
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele venceu, e venceu a morte, e nos dando a vida eterna. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos fortalecer com essa palavra, e a cada dia mais nós desejarmos estar no céu. Que Deus te abençoe.